Então, hoje estarei falando sobre Auguste Comte, para a sociologia, que nasceu na França, Montpellier, no ano de 1798. Ele criou a teoria do positivismo, que visava os ideais da ordem e progresso. Na data de 1814, ele ingressou na Escola Politécnica de Paris, em medicina, onde algum tempo depois ele acabou sendo expulso por causa das suas ideias, dos seus ideais. Ele tornou-se conhecido algum tempo depois na Sociedade Francesa Intelectual, depois de ter sido secretário do socialista e filósofo Saint-Simon, e ele teve que deixar a posição por causa de conflitos ideológicos que ele estava tendo com o filósofo socialista. Depois disso, ele começou a formular a sua própria teoria do positivismo, que depois de ele ter formulado essa teoria, ele escreveu muitos livros, como esses dois, o curso da filosofia positiva e uma sociedade positivista. É também interessante ressaltar que o slogan que há na nossa bandeira brasileira contém o símbolo do positivismo, sendo esse ordem e progresso. Durkheim nasceu na França em 1858. Ele foi considerado profissional em psicologia, sociologia, antropologia e estudos religiosos. É importante destacar que Durkheim é considerado um dos pais da sociologia, por ter fundado os primeiros conceitos e ideias da sociologia em 1917. Entre as principais obras que ele escreveu, se destaca a obra O Suicídio, que relaciona a taxa de mortes voluntárias com fatos sociais, períodos e tempo. Lições de Sociologia e A Divisão do Trabalho Social também são obras importantes. No início da Primeira Guerra Mundial, a maioria dos estudantes do professor e também seu filho foram mortos. Essas perdas o deixaram em depressão, e ele, neste mesmo período, morreu de infarto na França. Karl Marx nasceu na Alemanha em 5 de maio de 1818. Marx estudou filosofia e economia em sua terra natal, mas após completar seus estudos, ele decidiu se mudar. Marx passou por muitos lugares na Europa, como Bruxelas, Paris e até Colônia, em sua terra natal. No final, ele decidiu parar suas viagens na Inglaterra e passou o resto de sua vida lá. Marx teve uma esposa e 7 filhos, apesar de a maioria ter morrido sem nem chegar à fase adulta. Ele morreu em 1873. Karl Marx é o mais conhecido por sua contribuição à sociologia por criar, em suas obras, o socialismo e o comunismo. Ele escreveu muitos livros, mas o mais conhecido deles são o Manifesto Comunista e a série de 3 volumes, Das Kapital, ou Capitalismo Inglês, traduzido do alemão. Em Das Kapital, Marx argumenta que o capitalismo explora os trabalhadores, entre outras falhas, e, usando exemplos históricos para comprovar seus argumentos, e é instável, portanto não poderia durar muito. Em O Manifesto Comunista, Marx revisita suas críticas feitas em Das Kapital e explica sua vista de como o capitalismo é instável, a exploração de classe, e de como consertar o problema, que é, como mencionado antes, o socialismo e o comunismo. Max Weber nasceu em Erfurt, Alemanha, no dia 21 de abril de 1864. Seu pai era um advogado e usava a ciência como base para explicações. Sua mãe, pelo contrário, dependia da religião, tendo um ponto de vista bastante diferente do marido. As discussões nesse ambiente provocou Weber a ter uma opinião própria e visualizar pensamentos diferentes. Isto o incentivou a ter uma visão na área sociológica. Depois de terminar o ensino médio, Weber foi para a faculdade e, depois de muitos anos, 3 faculdades diferentes e muito estudo, ele conseguiu um doutorado em Direito, História, Filosofia e Economia. Logo após, trabalhou como professor universitário ensinando economia. Weber e seu pai tiveram uma discussão, que parou a comunicação entre eles. Durante este período, seu pai faleceu.
causando uma tristeza e ansiedade tão grave que ele deixou o trabalho e foi para um sanatório. Depois desta ocorrência, Weber virou um editor e escreveu sobre religião em um contexto sociológico e crítica do capitalismo. Weber morreu em Munique, Alemanha, em 1920, no dia 14 de junho, com 56 anos de idade. Max Weber, junto com Emil Durkheim e Karl Marx, foram os pensadores clássicos que, com suas ideias, fundaram a sociologia. Nascido em tempo de capitalismo industrial europeu, Weber viveu em um ambiente que provocava sua análise do comportamento social. Futuramente, ele baseou suas obras com a observação do comportamento humano nesta sociedade. Uma contribuição foi o método compreensivo, que analisa e interpreta os acontecimentos passados e como estes afetam o presente. Alguns conceitos weberianos que ajudaram a construir a sociologia incluem a ação social, que é a justificativa de cada ação, a relação social, que é um objetivo compartilhado entre um grupo, e o tipo ideal, que estabelece que ao estudar um indivíduo, este é só um fragmento finito da realidade completa. Max Weber queria buscar a conexão entre o motivo e o efeito, e desenvolveu vários livros, artigos e conceitos sociológicos, que foi um dos inícios da formação da sociologia.